O Pacífico é a última fronteira entre realidades. Um corredor infinito de águas escuras onde placas tectônicas se separam lentamente enquanto civilizações desconhecidas deixaram rastros que desafiam nossa compreensão do passado. É um oceano moldado por tempestades colossais, correntes geladas que viajam desde a Antártida e marés ancestrais que movimentam bilhões de toneladas de água desde muito antes de qualquer ser humano ter pisado neste planeta. Estendendo-se desde as águas congelantes do Estreito de Bering até os recifes turquesa da Polinésia, o Pacífico funciona como um motor vivo que conecta hemisférios, zonas climáticas e ecossistemas que parecem pertencer a mundos diferentes. É um oceano de contrastes que ultrapassam a imaginação. Um lugar onde ondas monstruosas castigam costas vulcânicas há milhares de anos, esculpindo formações rochosas que parecem obras de arquitetos delirantes. Onde a corrente de Humboldt sobe das profundezas como um rio gelado dentro do próprio mar, alimentando sistemas meteorológicos inteiros e determinando se haverá chuva ou seca em continentes distantes. Onde baleias jubarte, atuns gigantes, tubarões ancestrais e predadores abissais seguem rotas migratórias traçadas há milhões de anos, guiados por instintos que precedem qualquer forma de consciência humana. Mas a superfície conta apenas uma fração mínima da história real. Sob o Pacífico existe um reino que pouquíssimos viram e ainda menos sobreviveram para descrever. Cadeias de montanhas submersas que um dia se ergueram acima das ondas. Planícies abissais que se estendem por milhares de quilômetros em escuridão total. Dorsais vulcânicas que continuam criando novo fundo oceânico enquanto você lê estas palavras. Fossas tão profundas que a luz solar jamais tocou suas paredes desde que a Terra se formou. Nessas profundezas, navios perdidos descansam em silêncio perpétuo, suas estruturas de madeira e metal sendo lentamente absorvidas pelo abismo. Ecossistemas inteiros prosperam ao redor de fontes hidrotermais onde a vida não depende de luz solar, mas de reações químicas que emanam do próprio manto terrestre. Criaturas bioluminescentes flutuam pela escuridão como constelações vivas, revelando o quanto nosso próprio planeta pode ser alienígena para nós mesmos. E entrelaçada nessas águas está a história humana de maneiras que mal começamos a compreender. O Pacífico foi o oceano cruzado por navegadores polinésios que mapearam estrelas e correntes muito antes de qualquer instrumento de navegação existir. Foi atravessado por exploradores que buscavam novas terras, por comerciantes que conectavam impérios asiáticos com as Américas, por marinheiros que enfrentaram tempestades capazes de engolir frotas inteiras sem deixar rastros. Suas marés carregaram histórias, línguas, conhecimentos e tradições de um lado ao outro do mundo, moldando civilizações em todas as suas margens. O Pacífico não é apenas um oceano. É uma crônica de descoberta e sobrevivência, de criação e aniquilação. Um lugar onde tufões escrevem sua fúria nas ondas. Onde o tempo é medido em ciclos de maré. Onde o passado dorme nas profundezas aguardando ser redescoberto. Permanece como um dos últimos grandes mistérios da Terra. Uma fronteira azul inquieta que continua a nos desafiar, nos alimentar, nos humilhar e nos lembrar o quão pouco realmente sabemos sobre o planeta que chamamos de lar. Muito abaixo das ondas agitadas do Pacífico existe um mundo escondido do tempo. Um arquivo submerso de civilizações há muito esquecidas pela história oficial. O que parece ser um deserto azul vazio na superfície é na verdade um vasto museu subaquático repleto de monumentos de pedra, templos colapsados, colunas fragmentadas e estruturas geométricas que simplesmente não deveriam existir no fundo do mar. Nas águas próximas às Ilhas Marshall, mergulhadores e equipes de sonar detectaram formações piramidais massivas emergindo do fundo oceânico, alinhadas com precisão quase perfeita aos pontos cardeais. Suas bordas são afiadas demais, deliberadas demais, precisas demais para serem naturais. Alguns pesquisadores acreditam que podem pertencer a uma cultura mais antiga que qualquer império conhecido, uma civilização apagada por cataclismos ancestrais que a história convencional nem sequer registrou. Mais ao sul, mapeamento por sonar revelou grades retangulares semelhantes a ruas e longas paredes lineares que se estendem por quilômetros. Próximo a Yonaguni, no Japão, a famosa estrutura submersa jaz logo abaixo da superfície, uma formação massiva de blocos que parecem ter sido cortados e empilhados com precisão.
Cientistas debatem se é natural ou artificial. No entanto, sua simetria e escala continuam levantando questões sobre culturas marítimas que podem ter existido milênios antes do que a história registrada admite. Ainda mais profundo, nas fossas escuras próximas à dorsal do Pacífico Oriental, veículos operados remotamente filmaram arcos monolíticos de pedra, formações empilhadas e blocos com ângulos impossíveis descansando no fundo oceânico. Fragmentos de estruturas que não deveriam ter sobrevivido à pressão esmagadora do abismo. Entre os destroços jazem fragmentos de cerâmica transformados em pedite, entalhes cobertos de coral, fragmentos metálicos fundidos por sal e tempo, e símbolos gravados em placas cujos significados permanecem completamente desconhecidos. Cada artefato sussurra sobre um mundo engolido por mares em ascensão, continentes em movimento ou terremotos catastróficos. Algumas lendas falam de Mu, o continente perdido do Pacífico. Outras mencionam ilhas esquecidas que afundaram durante o derretimento glacial. Outras ainda falam de Lemúria, uma terra lendária que teria conectado continentes antes de desaparecer nas ondas. Mas independentemente da origem, uma verdade permanece inabalável. Algo viveu aqui. Algo construiu aqui. E algo desapareceu sob estas águas de maneira tão completa que apenas fragmentos sobreviveram para contar a história. O Pacífico não entrega seus segredos facilmente. No entanto, com cada varredura de sonar, cada mergulho em águas profundas, cada artefato retirado da escuridão, o contorno de um capítulo perdido da história humana torna-se um pouco mais claro. Ruínas ocultas, arquitetura impossível, civilizações apagadas pelo tempo mas não esquecidas pelo mar. O Pacífico guarda a história. Nós estamos apenas começando a lê-la. Por milhares de anos, o Pacífico carregou sussurros de civilizações que um dia existiram ao longo de suas costas em constante mudança. Culturas apagadas da memória muito antes de a história começar a registrar o mundo. Seus nomes foram perdidos, mas seus traços permanecem, espalhados pelo fundo oceânico como fragmentos de um sonho esquecido. Em algum lugar entre as ilhas Fiji e Tonga, arqueólogos marinhos mapearam uma plataforma de pedra massiva do tamanho de um estádio enterrada sob camadas de cinza vulcânica. Sua superfície está esculpida com símbolos espirais estranhos, padrões vistos em arte pré-histórica da Nova Zelândia, do Peru e até mesmo de Taiwan. Os entalhes não correspondem a nenhuma língua conhecida. No entanto, parecem contar a história de um povo que cruzava oceanos, que compreendia as marés, as estrelas e o poder violento escondido sob a terra. Ao norte, próximo à costa do Japão, drones submarinos descobriram uma fortaleza circular colapsada cercada pelos destroços de estruturas de madeira preservadas pela água fria. O layout lembra fortificações da Idade do Bronze. Mas a pedra utilizada parece milhares de anos mais antiga que qualquer assentamento conhecido na região. Ferramentas encontradas nas proximidades foram feitas de materiais que não se originam em nenhum lugar do arquipélago japonês ou das ilhas próximas, sob as águas calmas do Mar das Filipinas, onde correntes aprisionam detritos ancestrais. Pesquisadores encontraram pedras gigantes erguidas emergindo do abismo como os pilares de um templo submerso. As pedras formam arranjos geométricos perfeitos, quadrados, triângulos e círculos radiais, uma precisão exata demais para ser natural. E ainda mais assombrosas são as estátuas descobertas próximas à placa das Filipinas. Formas humanoides massivas erodidas mas ainda reconhecíveis, com cabeças alongadas e olhos largos e fixos. Alguns acreditam que eram guardiões de uma cidade costeira engolida pelo aumento do nível do mar no final da última era glacial. Outros pensam que retratam deuses de uma cultura marítima muito perdida que navegava por todo o Pacífico milênios antes dos polinésios. Em regiões mais profundas, além do alcance da luz solar, jazem cidades transformadas em pedra. Distritos inteiros selados sob sedimento. Estradas que não levam a lugar algum. Escadarias esculpidas em montanhas que agora estão submersas. Arcos que enquadram apenas escuridão. É como se civilizações inteiras tivessem sido apagadas da noite para o dia, enterradas sob massas de terra em colapso ou engolidas por tsunamis violentos desencadeados por supervulcões ancestrais.
Lendas de culturas distantes todas descrevem o mesmo evento em palavras diferentes. Um reino destruído pelo mar. Uma ilha que desapareceu em uma única noite. Um povo que irritou os deuses. Uma catástrofe que nenhum mortal sobreviveu. Essas histórias aparecem na mitologia polinésia, no folclore japonês, nas tradições orais aborígenes australianas e nas lendas das ilhas do Pacífico Sul espalhadas demais para serem coincidência. Poderiam todos esses contos descrever a mesma civilização perdida? Ninguém sabe com certeza, mas o oceano lembra. E com cada mergulho, cada varredura de sonar, cada pedra erguida das profundezas, o Pacífico revela um pouco mais, sugerindo que a história humana pode ser muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais interconectada do que jamais imaginamos. O mundo antigo não desapareceu. Está simplesmente dormindo sob as ondas, sob a pele agitada do Oceano Pacífico, sob tempestades que rugem como bestas vivas, e correntes mais antigas que qualquer civilização. Existe um mundo oculto que a humanidade nunca compreendeu completamente. Por séculos, marinheiros falaram de formas impossíveis sob as ondas, de paredes que se estendiam na escuridão, de luzes piscando muito abaixo onde nenhuma chama poderia arder. A ciência descartou esses contos como mitos, mas o oceano não se importa com a certeza humana. E agora, com o sonar moderno e exploração de águas profundas, a verdade está começando a emergir. O Pacífico esconde as ruínas de civilizações perdidas não por centenas, mas por milhares, talvez dezenas de milhares de anos. No início, pesquisadores encontraram anomalias simples, linhas retas no fundo do mar, onde nenhuma linha reta natural deveria existir. Blocos retangulares arranjados com precisão. Formas que pareciam escadarias descendo para o nada. Mas conforme as explorações se aprofundaram, as descobertas tornaram-se mais estranhas. Ao largo da costa de Papua Nova Guiné, enterrada sob camadas de cinza vulcânica, jaz uma plataforma massiva gravada com símbolos que não correspondem a nenhuma cultura conhecida. Espirais, caminhos solares e mapas estelares que parecem representar constelações como apareciam há 15 mil anos, muito antes da história registrada. Próximo à dorsal do Pacífico Oriental, drones submarinos capturaram filmagens de imensos portais de pedra erguidos entre cordilheiras de lava endurecida. Esses portais emergem diretamente do fundo do mar, seus topos esculpidos de forma plana, suas faces lisas apesar de estarem submersos por milênios. Engenheiros que analisaram as filmagens concordaram. A erosão não poderia tê-los moldado, e nenhum processo vulcânico poderia produzir tal simetria. Mais a leste, mapeamento por sonar revelou uma estrutura enorme em forma de espiral semelhante a uma cidade, 12 anéis perfeitos de terra e canais submersos alternados, estranhamente similar às descrições antigas de cidades míticas do Pacífico. Mas a datação por carbono dos sedimentos circundantes sugere algo ainda mais chocante. A estrutura antecede qualquer civilização conhecida por milhares de anos. Quem quer que a tenha construído dominava geometria, astronomia e engenharia hidráulica muito antes de a humanidade supostamente compreender tais coisas. Ao redor das Ilhas Marianas, mergulhadores descobriram formações rochosas que por muito tempo acreditou-se serem naturais, mas varreduras adicionais mostram que as pedras continuam muito mais profundamente sob a areia, formando corredores retos e seções transversais como os alicerces de edifícios ancestrais. Alguns blocos são cortados em ângulos precisos de 90 graus com marcas de ferramentas levemente visíveis sob o crescimento de coral. Ainda mais perturbadoras são as estátuas recuperadas próximas à placa do Pacífico. Figuras humanoides esculpidas em pedra que não é nativa da região, com crânios alongados, olhos profundos e corpos que parecem ao mesmo tempo humanos e de outro mundo. Algumas mostram sinais de colocação ritual, como se um dia guardassem um templo ou avenida real. Geólogos estimam que foram colocadas antes do fim da última era glacial, quando os níveis do mar eram drasticamente mais baixos e continentes inteiros pareciam diferentes. Nas profundezas das planícies abissais, braços robóticos coletaram amostras de fragmentos metálicos diferentes de qualquer coisa conhecida da metalurgia antiga. Esses fragmentos contêm ligas incomuns: magnésio,
titânio e elementos de terras raras fundidos a temperaturas que humanos pré-históricos não poderiam ter produzido. Metalurgistas permanecem perplexos. A composição lembra materiais aeroespaciais modernos mais do que ferramentas antigas. E então existem os sinais. Pulsos rítmicos lentos gravados de uma fossa cavernosa próxima às Ilhas Salomão. A cada 13 minutos, uma vibração profunda viaja pelo fundo oceânico como um eco de uma máquina massiva. O sinal não é biológico, não é geológico, origina-se de uma câmara abaixo de um campo de estruturas geométricas não naturais. Estruturas que parecem fazer parte de um complexo subterrâneo selado, possivelmente enterrado intencionalmente muito antes de o mar engoli-lo. Historiadores tentaram reconstituir os mitos. Na tradição esotérica, os reinos afogados das histórias orais polinésias, as ilhas antigas da lenda melanésia, as terras esquecidas dos contadores de histórias do Pacífico Sul, todos descrevem uma grande civilização destruída em uma única noite catastrófica engolida pelo oceano. Mas e se essas histórias não fossem mitos diferentes, e se fossem memórias fragmentadas do mesmo evento testemunhado por ancestrais separados por oceanos, recontadas por milhares de anos até que apenas fragmentos permanecessem? E se o Pacífico um dia abrigou uma rede de civilizações costeiras avançadas? Culturas marítimas conectadas através de comércio, astronomia e engenharia, exterminadas pelo rápido aumento do nível do mar quando a última era glacial terminou. As ruínas, as cidades, as estradas, as estátuas, os metais impossíveis, os pulsos misteriosos, todos sugerem um mundo que não desapareceu lentamente através da decadência, mas desapareceu violenta e abruptamente. E ainda assim, mesmo após milhares de anos, o Pacífico mantém tudo escondido com uma espécie de reverência, como se guardasse os últimos traços de uma civilização que dominou tanto a terra quanto o mar. A humanidade explorou apenas 5% do oceano. O resto permanece intocado, silencioso, esperando. Se as respostas para nossos mistérios mais antigos existem em algum lugar, elas jazem sob estas águas. Entre as cidades afogadas, câmaras seladas, monumentos alinhados com estrelas e os artefatos inexplicáveis dormindo na escuridão. O Pacífico não esqueceu. Lembra cada pedra, cada símbolo, cada colapso, cada civilização que um dia ousou desafiar o mar. E algum dia, quando finalmente aprendermos a ouvir, pode revelar a verdade de uma história humana muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais avançada do que qualquer coisa que jamais imaginamos. Por séculos, o Pacífico foi um lugar onde mitos afundam e fatos se afogam. Um oceano inquieto que as pessoas assumem entender simplesmente porque o cruzaram. Mas na última década, uma descoberta tão bizarra, tão selvagemente fora dos limites da história humana, abalou tudo o que pensávamos saber sobre civilizações antigas. Começou com uma leitura estranha de sonar próximo ao Mar das Filipinas, uma região famosa por correntes traiçoeiras, detritos à deriva e lendas que marinheiros sussurram desde que os primeiros navios de madeira cruzaram essas águas. A assinatura do sonar não correspondia a um recife, um naufrágio ou formações geológicas. Era linear demais, organizada demais, deliberada demais. Quando pesquisadores enviaram veículos operados remotamente, não encontraram tesouros afundados ou cordilheiras vulcânicas. Encontraram um corredor de basalto negro perfeitamente preservado estendendo-se por quase 1,5 km pelo fundo oceânico. Suas paredes lisas como vidro refletindo as luzes artificiais como um espelho escuro. Nenhum processo natural forma basalto em estruturas assim. Os painéis foram esculpidos, encaixados e fundidos com uma precisão que desafiaria até mesmo a engenharia moderna. Algumas peças eram gravadas com símbolos afiados geométricos, quase digitais na aparência, padrões repetitivos que sugeriam uma linguagem baseada em código em vez de sílabas faladas. E quanto mais profundo os drones avançavam, mais estranhas as coisas se tornavam. O corredor terminava em uma laje massiva semelhante a uma porta decorada com um mapa que não correspondia a nenhuma linha costeira moderna. Em vez disso, mostrava uma forma semelhante a um supercontinente cercada por marcações radiais, quase como um mapa estelar.
A análise de carbono dos sedimentos circundantes datou a estrutura em 42 mil anos. Isso por si só foi suficiente para abalar a arqueologia. Mas então uma segunda anomalia apareceu. Vibrações de frequência ultrabaixa pulsando de trás da porta de basalto. Esses pulsos não eram aleatórios. Seguiam sequências matemáticas. Espirais de Fibonacci, números primos, ressonâncias harmônicas. Era como se a estrutura ainda estivesse ativa, ainda funcionando, ainda esperando. A equipe tentou visualizar além da porta usando scanners geológicos, mas o basalto absorvia cada comprimento de onda como um vazio. Finalmente enviaram um microdrone especializado pequeno o suficiente para deslizar através de uma fratura capilar. Ele capturou 4 minutos de filmagem antes de cortar completamente. As imagens eram caóticas, tremidas, mas inconfundíveis. Uma câmara subterrânea massiva. Pilares de pedra negra imponentes arranjados em uma grade perfeita. E no centro, uma esfera colossal suspensa no lugar, girando lentamente e refletindo luz de uma fonte desconhecida. A esfera era coberta de entalhes, continentes, linhas costeiras, cadeias de montanhas, fossas oceânicas, mas não como são hoje, como eram antes da era glacial, antes das inundações, antes dos continentes mudarem. O último quadro que o drone transmitiu mostrou algo ainda mais arrepiante. Um script gravado ao redor da esfera, brilhando levemente como se reagisse à luz artificial do drone. Linguistas que analisaram os símbolos afirmaram que eles se assemelhavam a sistemas de proto-escrita de culturas antigas separadas por oceanos. Polinésios, aborígenes australianos, maias, até mesmo entalhes de sítios megalíticos da Ásia Oriental. Culturas que supostamente não tinham contato. Culturas que supostamente emergiram dezenas de milhares de anos separadas. E no entanto aqui estavam, ligadas por um único script esculpido em basalto sobre o Pacífico. Quando a equipe de pesquisa retornou para uma segunda missão, o corredor havia colapsado. A porta havia desaparecido. As vibrações haviam cessado. E a fratura por onde o drone passou havia se selado como se a estrutura nunca tivesse existido. O corredor de basalto inteiro, seus entalhes, sua câmara, sua esfera, desapareceram na escuridão. Mas os dados permaneceram. Filmagem granulada, fragmentos de símbolos, um padrão de vibração que não correspondia a nenhum fenômeno natural, e um mapa de um mundo que não deveria existir. Cientistas querem respostas. Governos querem silêncio. Historiadores querem explicações. Mas o oceano não está falando. Ainda assim, a implicação paira como um fantasma. Isso não era Mu. Não era uma ilha perdida. Era algo mais antigo. Uma civilização com conhecimento tão avançado que podia construir estruturas resistentes ao tempo, pressão e mudanças tectônicas. Uma civilização apagada ou apagando a si mesma muito antes de a humanidade começar a escrever suas primeiras histórias. O Pacífico não engoliu apenas uma cidade. Engoliu um capítulo inteiro da Terra. E talvez nunca tenha pretendido devolvê-lo. 3 semanas após o colapso do corredor de basalto, o oceano começou a se comportar de maneira estranha. No início, eram coisas pequenas. Atrasos em cabos de comunicação transpacíficos como se algo massivo estivesse interferindo com sinais subaquáticos. Flutuações imprevisíveis em leituras magnéticas. Baleias migratórias subitamente desviando de suas rotas tradicionais como se evitassem uma fronteira invisível. Oceanógrafos culparam tempestades solares. Biólogos culparam mudanças climáticas. Mas o padrão era preciso demais. Sincronizado demais através de milhares de quilômetros. Algo não estava reagindo aleatoriamente. Algo estava coordenando. Então a primeira anomalia chegou. Um hidrofone de águas profundas estacionado próximo à Fossa das Marianas gravou um som diferente de qualquer coisa já ouvida antes. Um zumbido baixo e ressonante sobreposto com harmônicos que mudavam em intervalos matemáticos perfeitos. Não era uma baleia. Não era movimento sísmico. Não era mecânico. O som repetia a cada 53 segundos como um código de chamada. Ancestral, paciente, deliberado. Quando pesquisadores aplicaram um filtro de frequência, o zumbido transformou-se em algo impossível.
Um padrão acústico tridimensional semelhante ao mesmo mapa estelar gravado na porta de basalto. Como se algo sob o Pacífico reconhecesse o mapa que havia sido tocado, perturbado, despertado. Equipes tentaram triangular o sinal, mas cada vez que identificavam as coordenadas, a fonte se movia ligeiramente, como se intencionalmente evitasse detecção, permanecendo um passo além do alcance. Todas as tentativas de segui-lo falharam. Submarinos perderam energia. Sistemas de sonar embaralharam. Leituras de bússola inverteram. E então navios começaram a desaparecer. Pequenas embarcações de pesquisa, drones não tripulados, até mesmo um submersível militar desapareceram do radar sem chamadas de socorro, apagados da grade como se puxados para um bolsão de escuridão sob a água. Os sobreviventes falaram de algo ainda mais perturbador. Uma tripulação de um navio de pesquisa japonês relatou ver formas escuras massivas subindo sob a superfície. Não animais, não formações geológicas. Essas formas eram geométricas, angulares, alinhadas em uma formação perfeita que se estendia por quilômetros. Quando uma emergiu brevemente, sua forma refletiu luz como vidro negro polido antes de afundar na escuridão novamente. Não natural, não acidental, construída. Especialistas revisando a filmagem perceberam com horror o que as formas lembravam. Pareciam os topos de torres. Dezenas delas subindo das profundezas, como se uma cidade inteira estivesse lenta e silenciosamente se erguendo do fundo oceânico após dezenas de milhares de anos. Mas então as torres pararam de se mover. O zumbido silenciou. As anomalias magnéticas se dispersaram, e o mar retornou ao seu ritmo normal. Calmo, quieto, despreocupado, quase expectante. Agências governamentais assumiram a investigação. Toda a pesquisa foi classificada. Toda a filmagem apagada. Todos os relatórios selados. A explicação oficial: mau funcionamento de equipamento. Mas algo que eles não puderam apagar permaneceu. 36 horas após o silêncio começar, hidrofones ao redor do Pacífico captaram um novo som. Um clique rítmico fraco, quase como linguagem repetindo várias vezes em um padrão crescente. Linguistas marinhos analisaram os pulsos e encontraram uma correspondência arrepiante. Os cliques seguiam a mesma estrutura do script gravado ao redor da esfera gigante dentro da câmara enterrada. Os pulsos traduzidos em algo semelhante a uma mensagem, curta, repetitiva, imutável. Não partimos. Um pesquisador descreveu a mensagem como um aviso. Outro disse que parecia uma contagem regressiva. Mas um deles, após ouvi-la em loop através de seus fones de ouvido às 3 da manhã, sussurrou algo que ninguém anotou, mas todos lembraram. Esta não é uma mensagem para nós. É uma mensagem para outra coisa. E nas profundezas do Pacífico, nos lugares onde olhos humanos jamais viram, algo ancestral se moveu, exalou e esperou. Os meses que se seguiram foram marcados por um silêncio tenso na comunidade científica. Oficialmente, nada havia acontecido. Não havia corredor de basalto. Não havia esfera misteriosa. Não havia sinais emanando das profundezas. Mas entre aqueles que sabiam, aqueles que haviam visto as filmagens ou analisado os dados, uma inquietação persistente se instalou como uma febre baixa que não passava. A primeira ruptura veio de uma fonte inesperada. Um pescador indonésio trabalhando nas águas próximas a Sulawesi puxou suas redes em uma manhã de neblina e encontrou algo preso entre os peixes. Uma placa retangular de aproximadamente 30 centímetros, feita de um material que ele jamais havia visto. Parecia metal, mas era leve como osso. Sua superfície era coberta de símbolos gravados tão finos que quase pareciam ter sido impressos em vez de esculpidos. O pescador, um homem de 63 anos chamado Arif, que havia passado toda a sua vida naquelas águas, disse mais tarde que a placa parecia pulsar levemente em suas mãos como se tivesse seu próprio batimento cardíaco. Ele a levou para sua vila, onde permaneceu por 2 dias em sua cabana antes que rumores atraíssem a atenção de um professor visitante de antropologia. A placa acabou chegando a um laboratório em Jakarta, onde análises preliminares revelaram resultados desconcertantes. O material não correspondia a nenhuma liga conhecida. Continha elementos que normalmente não se fundem naturalmente combinados em proporções que desafiavam a metalurgia convencional. Mais perturbador ainda, quando exposta a certas frequências sonoras, a placa emitia um brilho fraco, quase imperceptível, como se respondesse a estímulos auditivos. Os símbolos foram fotografados e digitalizados. Quando comparados com os fragmentos de script capturados pelo drone antes de sua falha, a correspondência era inconfundível.
não idêntica, mas claramente relacionada como dialetos de uma mesma língua ou variações regionais de uma tradição compartilhada. Isso levantou questões que ninguém queria responder. Como poderia o mesmo sistema de escrita aparecer em estruturas submarinas a milhares de quilômetros de distância? Como poderia uma placa feita de materiais inexplicáveis ser puxada das águas rasas próximas à Indonésia? E mais importante, quão extensa era a rede de estruturas, artefatos e talvez até instalações ainda funcionando sob o Pacífico? Nas semanas seguintes, relatos começaram a convergir de locais dispersos. Um grupo de mergulhadores recreativos nas ilhas Fiji fotografou o que parecia ser uma escadaria esculpida descendo em uma fissura vulcânica a aproximadamente 40 metros de profundidade. A escadaria terminava abruptamente, selada por detritos, mas sua existência em si era impossível de explicar através de processos geológicos conhecidos. Uma equipe de pesquisa francesa mapeando o fundo oceânico próximo à Nova Caledônia detectou uma série de anomalias térmicas formando um padrão hexagonal perfeito. Fontes hidrotermais normalmente são irregulares seguindo fraturas naturais na crosta. Estas estavam espaçadas com precisão matemática, como se fossem posicionadas deliberadamente, talvez como marcadores ou talvez como parte de um sistema maior que permanecia invisível aos nossos instrumentos. Um submarino de pesquisa operando nas profundezas próximas às Ilhas Salomão relatou interferência em seus sistemas de navegação ao passar sobre uma região específica do fundo oceânico. O comandante descreveu a experiência como atravessar um campo de força, embora soubesse que tal descrição soaria absurda em um relatório oficial. Os instrumentos se comportaram normalmente assim que se afastaram daquela área, mas a tripulação notou que suas gravações daquele período estavam corrompidas, preenchidas com estática e fragmentos de som que alguns insistiram se assemelharem a vozes distantes. Talvez o relato mais perturbador tenha vindo de uma estação sismológica remota nas Ilhas Aleutas. Por 3 noites consecutivas, os instrumentos registraram um padrão rítmico emanando do fundo oceânico. Não era sísmica natural, a assinatura era muito regular, muito precisa. Lembrava mais uma batida ou um código do que qualquer fenômeno geológico. Os técnicos que analisaram os dados notaram que o padrão incluía pausas em intervalos específicos como se fosse estruturado em seções ou frases. Quando plotado graficamente, o padrão formou uma espécie de onda senoidal complexa com múltiplas harmônicas sobrepostas. Um dos técnicos, um homem que havia passado décadas estudando padrões sísmicos, disse que nunca havia visto nada parecido. Era organizado demais, intencional demais. As autoridades descartaram como artefato instrumental, provavelmente causado por alguma falha no equipamento ou interferência de fontes desconhecidas. Mas o técnico guardou uma cópia dos dados. E quando finalmente teve a oportunidade de compará-los com os padrões de vibração gravados no corredor de basalto antes de seu colapso, descobriu que eram matematicamente relacionados. Não idênticos, mas baseados nas mesmas estruturas fundamentais, como se diferentes instrumentos tocassem partes de uma mesma composição. À medida que esses relatos se acumulavam, um quadro começou a emergir, embora fosse um quadro que ninguém estava preparado para aceitar. Não estávamos lidando com uma anomalia isolada ou mesmo com um único sítio arqueológico submerso. Estávamos descobrindo fragmentos de algo muito maior, uma rede, um sistema. Talvez até uma civilização que havia estendido seu alcance por todo o Pacífico em uma época tão remota, que nem mesmo nossas lendas mais antigas preservaram sua memória. Os céticos, é claro, tinham explicações para tudo. Formações geológicas incomuns, artefatos modernos descartados que foram mal interpretados, falhas de equipamento, psicologia de massa. Era muito mais fácil descartar do que investigar, muito mais confortável ignorar do que confrontar as implicações. Mas para aqueles que haviam visto as filmagens, analisado os dados, segurado a placa metálica em suas mãos, a negação não era uma opção. Algo estava lá embaixo, algo antigo, algo que havia sido construído com propósito e precisão, e algo que de alguma forma ainda parecia estar funcionando. A questão que ninguém ousava fazer em voz alta era simples, mas aterrorizante. Se essas estruturas foram construídas dezenas de milhares de anos atrás por uma civilização capaz de engenharia que rivalizava ou superava a nossa, o que aconteceu com eles? E se deixaram para trás sistemas que ainda operavam após todo esse tempo, qual era o propósito desses sistemas? O que eles estavam esperando? Os meses continuaram a passar. O interesse público desvaneceu à medida que outras notícias dominaram os ciclos de mídia. Mas nas profundezas, longe dos olhos humanos, os sinais continuaram. Pulsos rítmicos viajando pelo fundo oceânico.
Anomalias térmicas formando padrões impossíveis. Torres escuras emergindo brevemente antes de afundar novamente na escuridão. E sempre, sempre, aquela mensagem fainte repetindo em frequências que a maioria dos instrumentos nem sequer registrava. Não partimos. A segunda fase do fenômeno começou sem aviso. Não com um evento dramático ou uma descoberta espetacular, mas com uma série de pequenas mudanças que individualmente pareciam insignificantes, mas juntas formavam um padrão perturbador. Primeiro, os peixes começaram a se comportar de maneira estranha. Cardumes inteiros abandonaram suas rotas migratórias tradicionais, desviando-se em ângulos agudos como se evitassem zonas invisíveis no oceano. Baleias alteraram padrões que haviam seguido por gerações incontáveis. Golfinhos foram observados nadando em formações circulares por horas seguidas, como se patrulhassem um perímetro ou realizassem algum ritual incompreensível. Biólogos marinhos ficaram intrigados. Mudanças climáticas poderiam explicar alterações graduais no comportamento animal, mas não mudanças tão abruptas e coordenadas. Era como se os animais estivessem respondendo a algo que os humanos não podiam detectar. Algum sinal ou presença que perturbava seus instintos ancestrais. Depois vieram as anomalias eletromagnéticas. Navios cruzando certas regiões do Pacífico relataram interferência em seus sistemas de navegação. Bússolas giravam erraticamente. GPS mostrava posições impossíveis. Rádios captavam bursts de estática que alguns operadores juraram conter padrões estruturados, quase como transmissões codificadas em frequências que não deveriam existir. Uma companhia de navegação coreana perdeu contato temporário com 3 navios cargueiros em uma única semana. Quando a comunicação foi restabelecida, as tripulações relataram experiências semelhantes, um período de completo silêncio eletrônico seguido por um som estranho que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Um som grave e pulsante que penetrava os cascos de aço e ressoava nos ossos dos marinheiros. Um oficial de comunicações descreveu como música tocada por instrumentos que não foram feitos para ouvidos humanos. Uma enfermeira de bordo disse que o som a fez sentir como se estivesse sendo observada por algo vasto e antigo. O capitão de um dos navios, um homem com 40 anos de experiência naval, simplesmente se recusou a falar sobre o incidente, exceto para dizer que havia sentido algo que o fez questionar tudo o que pensava saber sobre o mundo. Os governos responderam com silêncio oficial e investigações discretas. Submarinos militares foram enviados para mapear as regiões onde os incidentes haviam ocorrido. Satélites foram reposicionados para monitorar áreas específicas do oceano. Dados foram coletados, analisados e classificados. Mas algo curioso aconteceu. Os submarinos que retornaram relataram que suas memórias pareciam fragmentadas, com lacunas inexplicáveis em suas gravações. Períodos de tempo que deveriam estar documentados estavam simplesmente ausentes, como se alguém ou algo houvesse apagado seletivamente certas informações. Os comandantes juraram que suas tripulações haviam experimentado todos os procedimentos normais, que tudo havia corrido conforme o planejado. Mas os dados não mentiam. Horas inteiras estavam faltando. Um psicólogo militar foi chamado para avaliar uma das tripulações. Seu relatório, posteriormente vazado por uma fonte anônima, descrevia um fenômeno que ele chamou de amnésia compartilhada seletiva. Toda a tripulação de 27 pessoas tinha lacunas idênticas em suas memórias cobrindo o mesmo período de tempo. Não conseguiam lembrar o que haviam feito durante aproximadamente 6 horas enquanto passavam sobre uma região específica do fundo oceânico. Quando pressionados, alguns descreveram sensações vagas. Uma presença. Uma observação. Impressão de que algo vasto havia passado sua atenção sobre eles como um holofote sobre insetos. O psicólogo recomendou avaliações adicionais e possivelmente tratamento para estresse pós-traumático. Mas antes que pudesse completar seu trabalho, foi transferido para outro projeto. Seu relatório foi arquivado. A tripulação foi dispersa para diferentes bases ao redor do mundo. E oficialmente nada de incomum havia acontecido. Mas o padrão continuava. Em diferentes partes do Pacífico, em diferentes momentos, pessoas continuavam a relatar experiências semelhantes, lacunas de memória, sensações de observação, sons que não deveriam existir. E sempre quando esses incidentes eram investigados, as evidências pareciam evaporar. Arquivos eram corrompidos. Testemunhas mudavam suas histórias. Explicações mundanas eram encontradas e aceitas com uma pressa que sugeria que alguém estava muito interessado em manter certas coisas em segredo. O oceano continuava seu trabalho eterno, alheio às preocupações humanas. Ondas quebravam em praias tropicais.
Correntes carregavam nutrientes de continente a continente. Tempestades nasciam, rugiam e morriam. Mas sob a superfície, algo continuava a se mover. Algo que havia esperado pacientemente por milênios. Algo que talvez estivesse acordando. A comunidade científica subterrânea, aqueles pesquisadores que haviam visto demais para aceitar as explicações oficiais, começou a se comunicar através de canais discretos. Compartilhavam dados em servidores anônimos. Trocavam teorias em fóruns encriptados. E lentamente, peça por peça, começaram a montar uma imagem do que poderia estar acontecendo. A teoria que emergiu era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Sugeria que o Pacífico abrigava os restos de uma civilização tecnologicamente avançada que havia florescido dezenas de milhares de anos antes da história registrada. Essa civilização havia construído uma rede de estruturas submarinas, possivelmente para propósitos que ainda não podíamos compreender: geração de energia, comunicação, talvez até viagem entre mundos. Quando essa civilização caiu, seja por catástrofe natural, guerra ou simplesmente pelo inexorável passar do tempo, suas estruturas permaneceram. Mas não permaneceram dormentes. Algum mecanismo de preservação havia sido ativado. Sistemas automatizados continuavam a funcionar, mantendo as estruturas, monitorando o ambiente, esperando por algo. Ou alguém. A recente atividade, os sinais, as anomalias, o aparente despertar, poderia ser explicada de várias maneiras. Talvez nossos próprios avanços tecnológicos tivessem inadvertidamente acionado sensores antigos. Talvez mudanças geológicas naturais tivessem perturbado sistemas que haviam permanecido estáveis por milênios. Ou talvez algo mais fundamental estivesse acontecendo, algum ciclo cósmico ou temporal que estava chegando a um ponto de inflexão. Alguns teorizavam que a mensagem repetida, "não partimos", não era uma comunicação direcionada a humanos, mas um sinal de status enviado para destinatários desconhecidos. Talvez outros como eles, espalhados pelo cosmos, aguardando confirmação de que seus primos terrestres ainda existiam. Talvez entidades que transcendiam nossa compreensão de vida. Ou talvez algo ainda mais estranho, seres fora do tempo ou além das dimensões que conhecíamos. Mas essas eram apenas teorias. Especulações baseadas em fragmentos de evidências e imaginação alimentada por medo e admiração. A verdade, se é que poderia ser descoberta, jazia nas profundezas escuras do oceano, guardada por pressões que esmagariam qualquer nave humana e escuridão que nenhuma luz artificial poderia dissipar completamente. E assim o mistério permanecia, pulsando, esperando, como sempre havia feito. O ano seguinte trouxe desenvolvimentos que ninguém havia antecipado. Não descobertas dramáticas ou revelações espetaculares, mas uma mudança sutil e persistente na própria natureza do fenômeno. Era como se o oceano, ou o que quer que habitasse suas profundezas, estivesse testando os limites de nossa percepção, empurrando gradualmente contra as fronteiras do que estávamos preparados para aceitar. Os sonhos foram o primeiro sinal. Pessoas ao redor do Pacífico, sem nenhuma conexão aparente entre si, começaram a relatar sonhos notavelmente similares. Não idênticos, mas construídos a partir dos mesmos elementos fundamentais. Vastas estruturas submersas. Luz emanando de fontes impossíveis. Uma presença que observava sem julgar. E sempre, sempre um som. Um pulso profundo e rítmico que parecia carregar significado além da linguagem. Inicialmente, esses relatos foram ignorados ou descartados como coincidência. Sonhos sobre o oceano eram comuns entre pessoas que viviam perto dele. Estruturas submarinas eram um tema popular em filmes e literatura. Não era surpreendente que imaginações culturalmente condicionadas produzissem visões semelhantes. Mas conforme os relatos se acumulavam, certos detalhes começaram a se destacar. Pessoas que nunca haviam se encontrado descreviam os mesmos símbolos específicos, as mesmas formações arquitetônicas, as mesmas sensações. Crianças que não podiam ter tido exposição a qualquer informação sobre as descobertas secretas desenhavam imagens que correspondiam precisamente a fotografias classificadas. Um homem idoso em uma vila remota do Pacífico Sul, que jamais havia visto um computador, acordou uma manhã e começou a escrever sequências matemáticas que, quando analisadas por especialistas, mostraram correlações com os padrões de vibração gravados no corredor de basalto. Os céticos tinham suas explicações. Contaminação memética, inconsciente coletivo, coincidências estatísticas ampliadas pela atenção seletiva. Mas para aqueles que estudavam o fenômeno de perto, essas explicações pareciam cada vez mais inadequadas. Algo estava se comunicando através de meios que não entendíamos. Algo estava plantando sementes de conhecimento em mentes receptivas ao redor do mundo.
Uma artista em Auckland acordou de um sonho particularmente vívido e passou 3 dias sem parar criando uma série de pinturas que a deixaram exausta e assombrada. As imagens mostravam uma cidade que ela nunca havia visto, mas descrevia com detalhes impossíveis. Torres de material negro, que refletiam a luz de formas que desafiavam a física. Canais de água brilhando com bioluminescência. Figuras que eram humanoides mas claramente não humanas, com proporções sutilmente erradas e olhos que pareciam conter estrelas. Quando fotografias de suas pinturas foram comparadas com as filmagens do drone, a correspondência era perturbadora. Não exata, mas claramente derivada da mesma fonte. Era como se ela tivesse visto a cidade não como era, mas como havia sido em seu auge, antes do tempo e do mar a reclamarem. Um músico em Tóquio começou a compor melodias que vinham a ele em estados de semiconsciência. Dizia que não as estava criando, apenas transcrevendo algo que já existia em algum lugar além de sua compreensão. Quando essas melodias foram analisadas computacionalmente, revelaram estruturas matemáticas complexas codificadas em suas frequências e durações. Estruturas que correspondiam aos padrões de vibração detectados emanando das estruturas submarinas. Um matemático no Chile, trabalhando em problemas de teoria dos números, teve um insight que o levou a uma nova classe de equações que descreviam formas que não podiam existir no espaço tridimensional normal. Quando essas formas foram visualizadas usando software especializado, elas se assemelhavam às estruturas geométricas filmadas no fundo do oceano. O matemático não tinha conhecimento dessas filmagens. Nunca havia estudado arqueologia submarina. No entanto, de alguma forma, havia chegado às mesmas formas através de um caminho puramente abstrato. Era como se as fronteiras entre mente e matéria, entre conhecimento e intuição, estivessem se tornando permeáveis. Como se algo nas profundezas estivesse transmitindo não apenas sinais físicos, mas informação em níveis mais fundamentais da realidade. Infectando sonhos, inspirando arte, guiando pensamentos matemáticos. Preparando a humanidade para algo que estava por vir, os governos ficaram nervosos. Não podiam controlar sonhos. Não podiam censurar intuições. Não podiam classificar insights matemáticos. O fenômeno estava se espalhando por canais que eram impermeáveis à supressão convencional. Reuniões secretas foram realizadas em bunkers e salas de conferência isoladas. Estratégias foram debatidas. Alguns defendiam divulgação controlada, revelar gradualmente a existência das estruturas para preparar o público para revelações maiores. Outros argumentavam que a negação deveria ser mantida a qualquer custo, que a humanidade não estava pronta para confrontar o que essas descobertas implicavam. Alguns poucos, os mais perturbados pelo que haviam visto, sugeriam que talvez fosse tarde demais para qualquer estratégia. Que o que estava acontecendo estava além do controle humano e sempre havia estado. Enquanto os poderosos debatiam, o oceano continuava seu trabalho. Ondas levavam e traziam detritos de praias ao redor do mundo. Correntes profundas transportavam água de um hemisfério para outro. Criaturas nasciam, viviam e morriam em ecossistemas que funcionavam sem qualquer consciência de que eram observados de cima e talvez também de baixo. E nas profundezas, nos lugares onde a pressão era tão grande que esmagaria ossos e metal, onde a escuridão era tão completa que mesmo os conceitos de luz e sombra perdiam significado, algo continuava a operar. Algo que havia sido construído antes de a humanidade existir. Algo que talvez ainda estivesse esperando por seus criadores. Ou talvez estivesse esperando por nós. A última transmissão conhecida do fenômeno veio em uma noite sem lua, captada por uma estação de monitoramento antártica que nem sequer estava procurando por ela. Era mais longa que as anteriores, mais complexa. Continha camadas de informação codificadas em frequências que os analistas ainda estavam tentando decompor. Mas uma parte foi imediatamente decifrável. Uma sequência simples que se repetia no início e no fim da transmissão. Quando convertida em números e depois em texto usando um sistema que parecia óbvio em retrospecto, produziu uma mensagem de apenas 3 palavras. Estamos voltando. Ninguém sabia o que isso significava. Se era uma promessa ou uma ameaça. Se se referia a seres físicos atravessando distâncias de espaço ou tempo, ou a algo mais abstrato, uma mudança de consciência ou uma transformação da realidade. Mas todos que a ouviram, todos que a leram sentiram a mesma coisa. Um arrepio que não era exatamente medo, mas algo mais primordial. O reconhecimento de que estávamos sendo observados, que sempre havíamos sido observados, e que a era de observação passiva talvez estivesse chegando ao fim. O Pacífico manteve sua fachada de serenidade. Suas ondas continuaram a quebrar em ritmos antigos. Suas criaturas continuaram seus ciclos eternos.
Mas para aqueles que sabiam olhar, que sabiam ouvir, o oceano havia mudado. Havia se tornado um lugar de expectativa, de preparação, de liminar entre o que era e o que viria a ser. E em algum lugar nas profundezas, muito além do alcance da luz solar, ou da curiosidade humana, estruturas que haviam permanecido dormentes por milênios começaram a despertar. Luzes que não haviam brilhado desde antes da última era glacial começaram a pulsar. Portas que haviam permanecido seladas desde que os ancestrais da humanidade ainda viviam em árvores começaram imperceptivelmente a se abrir. O Pacífico não havia esquecido seus antigos habitantes, e talvez apenas talvez eles não tivessem esquecido o Pacífico. A próxima fase do fenômeno foi marcada por silêncio. Não a ausência comum de som, mas algo mais profundo e perturbador. Era como se o próprio oceano estivesse contendo a respiração, esperando por algo que apenas ele poderia perceber. Os sinais cessaram. As anomalias magnéticas se estabilizaram. Os animais retornaram às suas rotas tradicionais. As pessoas pararam de ter sonhos estranhos. Por algumas semanas, pareceu que tudo havia voltado ao normal, que o fenômeno havia sido apenas uma aberração temporária, uma perturbação passageira no tecido da realidade que havia se corrigido sozinha. Os governos relaxaram. Os cientistas voltaram a seus projetos normais. A mídia, que nunca havia sido informada sobre os eventos mais significativos, continuou ignorante e desinteressada. A vida seguiu seu curso habitual, com suas preocupações mundanas e suas crises manufaturadas. Mas alguns observadores notaram algo que os outros haviam perdido. O silêncio não era vazio, era denso, carregado, como a calma antes de uma tempestade que se estende além do horizonte visível. Como o momento entre o relâmpago e o trovão quando o ar parece vibrar com energia potencial. Uma oceanógrafa japonesa chamada Yuki Tanaka foi uma das primeiras a articular essa intuição. Ela havia passado sua carreira estudando correntes profundas e padrões de circulação termoalina. Conhecia o oceano melhor que a maioria das pessoas conhecia seus próprios jardins. E ela sabia que algo estava errado. O oceano parece diferente. Ela escreveu em um diário que seria encontrado muito depois. Não consigo explicar em termos científicos. Os dados parecem normais. Todos os parâmetros estão dentro das variações esperadas. Mas quando fecho os olhos e ouço, sinto algo que não estava lá antes. Uma expectativa. Uma preparação. O oceano está se preparando para algo. Ela não era a única a sentir isso. Pescadores ao redor do Pacífico relataram que suas capturas haviam mudado de maneiras sutis. Espécies que normalmente permaneciam em águas profundas estavam aparecendo perto da superfície. Cardumes que normalmente viajavam sozinhos estavam se agrupando com outras espécies, como se buscassem segurança em números. Tubarões, normalmente solitários e territoriais, foram vistos nadando em formações que lembrariam patrulhas coordenadas para quem estivesse inclinado a tal interpretação. Um capitão de pesca comercial na Nova Zelândia descreveu uma experiência particularmente perturbadora. Havia lançado suas redes em águas que conhecia há décadas, esperando a captura habitual de atum e cavalas. O que puxou foi algo diferente. Criaturas que ele jamais havia visto. Peixes de cores impossíveis com olhos que pareciam refletir mais luz do que recebiam. Alguns tinham estruturas corporais que desafiavam sua compreensão de biologia marinha, nadadeiras em lugares errados, mandíbulas que abriam em ângulos impossíveis. Ele soltou todas as criaturas de volta ao mar, mas uma ficou presa na rede e morreu antes que pudesse ser libertada. Quando a levou para análise, os biólogos ficaram perplexos. O DNA da criatura não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Sua estrutura interna era radicalmente diferente de qualquer peixe catalogado. E talvez mais perturbador, sua idade estimada, baseada em padrões de crescimento ósseo, sugeria que tinha apenas alguns meses de vida. Era como se a criatura tivesse sido criada recentemente, não evoluída ao longo de milhões de anos. Teorias sobre mutações causadas por radiação ou poluição foram propostas e rapidamente descartadas. A criatura era saudável demais, bem adaptada demais para ser o resultado de danos genéticos aleatórios. Parecia projetada, construída para um propósito. E isso era uma impossibilidade que ninguém estava preparado para aceitar. As semanas se transformaram em meses. O silêncio continuou, mas a tensão cresceu. Era palpável para quem sabia o que procurar, uma pressão atmosférica invisível que fazia as pessoas ficarem irritáveis sem razão, que perturbava o sono mesmo daqueles que nada sabiam sobre as descobertas secretas. O mundo inteiro parecia estar sob uma influência sutil,
uma mudança de humor coletiva que os psicólogos atribuíam a estresse econômico ou ansiedade climática, mas que tinha origens muito mais profundas e antigas. E então, em uma noite que depois seria lembrada como o despertar, tudo mudou. Começou no Anel de Fogo, a zona de atividade vulcânica e sísmica que circunda o Pacífico. Tremores menores foram registrados em dezenas de locais simultaneamente. Não eram particularmente intensos, talvez magnitude 4 na maioria dos casos, mas sua sincronicidade era sem precedentes. Era como se toda a borda do oceano tivesse estremecido ao mesmo tempo em resposta a um pulso vindo das profundezas. Vulcões que haviam estado dormentes por séculos emitiram plumas de vapor. Geysers que normalmente entravam em erupção em horários previsíveis dispararam fora de seus ciclos. O nível do mar flutuou em oscilações rápidas que perturbaram portos ao redor do Pacífico. Não era um tsunami, não havia ondas destrutivas, mas era claramente algo massivo se movendo na bacia oceânica. As estações sísmicas ao redor do mundo registraram o evento, mas tiveram dificuldade em interpretá-lo. A assinatura não se parecia com nenhum terremoto conhecido, não se originava de uma falha em deslizamento ou de uma erupção vulcânica. Era algo mais fundamental, como se a própria crosta terrestre estivesse vibrando em resposta a uma força que a ciência não tinha categorias para descrever. Então vieram as luzes. Pescadores, tripulações de navios e habitantes de ilhas remotas ao redor do Pacífico relataram ver iluminações emergindo das profundezas. Não eram bioluminescência comum. Essas luzes eram estruturadas, geométricas, formando padrões que se moviam com propósito aparente. Algumas descrições falavam de linhas de luz traçando grades sob a água, como se uma cidade submersa estivesse acendendo suas luzes pela primeira vez em milênios. Outras mencionavam colunas de iluminação subindo do fundo oceânico até quase a superfície, como faróis invertidos sinalizando para destinatários desconhecidos. Um navio de cruzeiro atravessando o Pacífico Sul capturou imagens de vídeo do fenômeno. O material mostra claramente pontos de luz organizados em formações que nenhum fenômeno natural poderia produzir. Linhas retas, ângulos perfeitos, movimentos coordenados. O capitão do navio, um veterano de 3 décadas de navegação, foi citado dizendo que nunca havia visto nada parecido, que parecia tecnologia, mas de um tipo que ele não podia começar a compreender. O vídeo foi rapidamente removido de todas as plataformas onde havia sido postado. A companhia de cruzeiro emitiu um comunicado atribuindo as imagens a reflexos e artefatos de câmera. Os passageiros que falaram sobre o que haviam visto foram desencorajados de continuar através de meios que nunca foram completamente esclarecidos. Mas era tarde demais para contenção. O mundo havia vislumbrado algo que não podia ser desvisto. E embora as autoridades tentassem manter a narrativa de normalidade, o véu havia sido perfurado. Pessoas estavam fazendo perguntas, conectando pontos, percebendo que algo monumental estava acontecendo sob as ondas do maior oceano da Terra. A noite do despertar durou aproximadamente 6 horas. Quando o amanhecer chegou às primeiras ilhas do Pacífico, o oceano havia retornado à sua aparência usual. As luzes haviam desaparecido, os tremores haviam cessado. O nível do mar havia se estabilizado. Tudo parecia ter voltado ao normal, mas aqueles que estudavam o fenômeno sabiam que nada era normal. As estruturas nas profundezas haviam ativado algo. Haviam anunciado sua presença de uma forma que não podia ser ignorada. E a mensagem que havia sido repetida tantas vezes antes, havia mudado. Os hidrofones ao redor do Pacífico captaram uma nova transmissão na manhã seguinte ao despertar. Era diferente das anteriores, mais complexa, mais longa. E pela primeira vez, continha algo que se assemelhava a coordenadas. Números que, quando interpretados corretamente, apontavam para um local específico no fundo oceânico. O local ficava no centro do Pacífico, em uma região que havia sido vagamente mapeada por sonar mas nunca explorada em profundidade. Era uma planície abissal a aproximadamente 5 quilômetros de profundidade, sem características notáveis segundo os registros existentes. Mas os novos sinais sugeriam que havia algo lá, algo que estava esperando ser encontrado. Os governos que possuíam capacidade para exploração de águas profundas enfrentaram uma decisão impossível. Ignorar as coordenadas significaria perder o que poderia ser a descoberta mais significativa na história da humanidade. Investigá-las significaria potencialmente confrontar algo para o qual a civilização humana não estava remotamente preparada. A decisão final, tomada em reuniões que nunca seriam registradas em nenhum arquivo oficial, foi enviar uma missão. Mas não uma missão científica comum.
Era uma expedição com objetivos tanto de pesquisa quanto de defesa tripulada por cientistas militares e especialistas em áreas que normalmente não eram associadas à exploração oceânica. O que eles encontrariam mudaria tudo. Não apenas nossa compreensão do oceano ou da história da Terra, mas nossa concepção de quem somos e qual é nosso lugar no cosmos. Mas isso é uma história para outro momento. Por enquanto, basta dizer que o Pacífico guardava seus segredos há muito tempo. E quando finalmente escolheu revelá-los, o fez em seus próprios termos no seu próprio tempo de maneiras que lembraram à humanidade uma verdade fundamental que havíamos esquecido em nossa arrogância tecnológica. Não somos os primeiros. E talvez, se tivermos sorte e sabedoria, não seremos os últimos. O oceano sempre soube disso. E agora finalmente estava nos ensinando. A expedição partiu em uma madrugada nublada de um porto que permanece não identificado por razões de segurança. O navio principal era uma embarcação de pesquisa adaptada para operações de águas profundas, cercada por uma pequena flotilha de escoltas e navios de apoio. A bordo estavam 53 pessoas, incluindo oceanógrafos, geólogos, linguistas especializados em sistemas de escrita antigos, físicos teóricos, e um contingente militar cujas especialidades exatas nunca foram divulgadas. A viagem até as coordenadas levou 8 dias. Foram dias tensos, marcados por reuniões constantes, verificações de equipamento e debates sobre protocolos para diferentes cenários. Ninguém sabia o que encontrariam. As teorias variavam do mundano ao fantástico. Alguns esperavam formações geológicas incomuns que haviam sido mal interpretadas. Outros se preparavam para confrontar evidências de uma civilização perdida. Alguns poucos, aqueles que haviam estudado as transmissões mais de perto, temiam que estivessem navegando em direção a algo muito mais estranho e potencialmente perigoso. A primeira anomalia foi detectada quando ainda estavam a 200 quilômetros do destino. Os instrumentos de sonar começaram a mostrar formações no fundo oceânico que não correspondiam a nenhum mapa existente. Estruturas lineares que se estendiam por quilômetros. Elevações regulares espaçadas em intervalos matemáticos precisos. Era como se estivessem navegando sobre uma cidade submersa, embora a profundidade tornasse qualquer observação direta impossível naquele ponto. Conforme se aproximavam das coordenadas, as leituras tornaram-se mais estranhas. A temperatura da água flutuava de maneiras que desafiavam os modelos de circulação oceânica. Campos magnéticos locais exibiam distorções que interferiam com instrumentos de navegação. E os hidrofones captavam sons constantes vindos das profundezas. Não a mensagem repetitiva de antes, mas algo novo. Algo que se assemelhava à atividade. Movimento. Operação. Quando finalmente chegaram ao local designado, as leituras de sonar revelaram algo que fez o silêncio cair sobre toda a tripulação. Diretamente abaixo deles, no fundo de uma planície abissal que deveria ser uniforme e sem características, havia uma estrutura massiva. Era circular, com aproximadamente 3 quilômetros de diâmetro. Suas bordas eram definidas demais, simétricas demais para serem naturais. No centro havia uma elevação, como um domo ou talvez uma torre, subindo quase 500 metros do fundo oceânico. E ao redor da estrutura principal, em anéis concêntricos que se estendiam por mais vários quilômetros, havia o que só podia ser descrito como uma cidade. Edifícios, ruas, praças, toda a infraestrutura de uma civilização, preservada sob 5 quilômetros de água e milênios de silêncio. A decisão de enviar um veículo de exploração foi tomada rapidamente. Não havia margem para hesitação. Haviam viajado longe demais, investido demais, visto demais, besto demais para recuar agora. Um submersível robótico de última geração foi preparado e lançado, equipado com câmeras de alta definição, braços manipuladores, sensores ambientais e sistemas de comunicação que deveriam funcionar mesmo nas profundezas extremas. A descida levou mais de 4 horas. A cada quilômetro, a pressão aumentava, a temperatura diminuía, e a escuridão se tornava mais absoluta. Os únicos pontos de luz eram os holofotes do submersível, iluminando partículas de sedimento que flutuavam como neve invertida no oceano sem cor. Quando finalmente chegou ao fundo, as primeiras imagens foram transmitidas para o navio na superfície, e o que viram superou todas as expectativas e temores. A cidade era real. Não era uma formação geológica incomum ou uma ilusão de sonar. Era uma metrópole completa, construída com materiais que brilhavam levemente sob as luzes artificiais. As estruturas tinham designs que combinavam o orgânico e o geométrico,
curvas fluídas encontrando ângulos precisos de maneiras que pareciam tanto alienígenas, quanto estranhamente familiares. Ruas pavimentadas com um material negro semelhante ao basalto do corredor, que havia colapsado, serpenteavam entre edifícios de vários tamanhos e alturas. E por toda parte havia símbolos, gravados em paredes, esculpidos em pilares, incrustados em pisos. O mesmo sistema de escrita que havia sido vislumbrado nas transmissões anteriores, agora presente em abundância avassaladora. Os linguistas a bordo trabalharam freneticamente para documentar e analisar tudo o que podiam ver, sabendo que estavam diante da descoberta linguística mais significativa da história humana. Mas foi o centro da cidade que capturou a atenção de todos. O domo, ou torre, vista nos scans de sonar, era na verdade uma estrutura muito mais complexa. Era um edifício colossal que parecia ter sido crescido tanto quanto construído, suas superfícies mostrando padrões que lembravam crescimento orgânico, enquanto mantinham precisão arquitetônica impossível. No topo havia uma abertura circular, como uma clarabóia, ou talvez uma antena, apontando diretamente para cima, para a superfície distante do oceano e o céu além. Conforme o submersível se aproximava dessa estrutura central, algo aconteceu que ninguém havia antecipado. As luzes começaram a acender. Não as luzes do submersível, que já estavam funcionando. Outras luzes. Luzes que emanavam da própria cidade. Primeiro fracas, depois crescendo em intensidade. Pontos de iluminação aparecendo em janelas. Linhas de luz traçando ao longo de ruas. O domo central começando a brilhar com um pulso rítmico, que lembrava um batimento cardíaco. A cidade estava acordando. Após milênios de dormência, a presença de visitantes havia acionado algum mecanismo de ativação. Sistemas que haviam permanecido em estado de espera estavam voltando à vida. E então veio o som, amplificado pelos sensores do submersível e transmitido para o navio na superfície, um tom grave e ressonante que cresceu até preencher toda a planície abissal. Era o mesmo som que os hidrofones haviam captado antes, mas agora era impossível de ignorar ou mal interpretar. Era uma comunicação, uma saudação, ou talvez uma convocação. As imagens do submersível mostraram algo emergindo do domo central, uma forma que era impossível de categorizar. Não era sólida exatamente, mas também não era líquida ou gasosa. Parecia ser feita de luz organizada, de padrões de energia que se moviam com propósito e inteligência. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas suas proporções estavam erradas de maneiras que faziam os olhos humanos terem dificuldade em focar nela. A forma parou. Parecia estar olhando para o submersível, para as câmeras, para os observadores distantes na superfície. E então fez algo que ninguém poderia ter previsto. Falou, não em som, embora houvesse um componente sonoro. Falou diretamente nas mentes de todos que estavam assistindo. Palavras que não eram palavras, conceitos que transcendiam linguagem, significados que se formavam diretamente na consciência dos ouvintes. A mensagem era simples, mas suas implicações eram infinitas. Vocês vieram. Vocês finalmente vieram. Esperamos muito tempo. Há muito o que discutir. Há muito que vocês precisam saber antes que cheguem. E eles chegarão em breve. É por isso que despertamos. É por isso que chamamos. Vocês são os guardiões agora. A responsabilidade passa para vocês. Esperamos que estejam prontos. Esperamos que tenham aprendido o suficiente. Esperamos que não cometam os mesmos erros. A transmissão cessou. A forma de luz dissipou-se. As luzes da cidade pulsaram uma última vez, e depois se apagaram, mergulhando tudo de volta na escuridão abissal. O submersível permaneceu flutuando, suas câmeras ainda transmitindo, mas agora mostrando apenas estruturas imóveis, em uma cidade que parecia ter retornado ao sono. No navio na superfície, 53 pessoas permaneceram em silêncio absoluto. Haviam recebido a confirmação de algo que muitos haviam suspeitado, mas poucos haviam ousado acreditar. Não estávamos sozinhos. Nunca havíamos estado sozinhos. E algo ou alguém estava vindo. A expedição retornou ao porto de origem 3 semanas depois. Os dados que trouxeram foram classificados nos mais altos níveis de sigilo. As pessoas que haviam áreas consideradas propriedade de segurança nacional. Oficialmente a expedição nunca aconteceu, mas o oceano não se importava com classificações de segurança. O Pacífico guardava seus segredos de acordo com suas próprias regras, e agora havia decidido revelar alguns deles. Mais descobertas seriam feitas, mais evidências emergiriam, mais pessoas teriam sonhos que não podiam explicar. E então os muros em altos. A verdade estava emergindo, lenta mas inevitavelmente, como a maré que nenhum decreto pode deter. Em algum lugar nas profundezas, a cidade esperava. Seus sistemas em estado de baixa energia, mas não dormente. Há seus guardiões de luz prontos para estar novamente quando fossem necessários. Suas mensagens gravadas em cada parede e pilar, esperando por aqueles que finalmente aprenderiam a lê-las. O Pacífico